Há um momento invisível, quase imperceptível, em que a mulher que durante décadas foi o centro luminoso da casa começa a mudar. O olhar antes suave que se voltava para o lar, o marido, os filhos, menos começa a mirar para fora, em busca de algo que ela mesma não sabe nomear. É como se uma força silenciosa, antiga, emergisse de dentro dela. O que antes era estabilidade torna-se inquietude. O que antes era devoção transforma-se em dúvida. E aquilo que ela chamava de amor começa a se dissolver em uma névoa de questionamentos. Essa transformação repentina, que muitos homens confundem com capricho, é, na verdade, uma bomba relógio emocional armada décadas antes. Quando o valor da mulher foi atrelado, não à sua alma, mas ao reflexo que o espelho devolvia. Aos 40, esse espelho começa a falar uma língua cruel, e aquilo que ela vê o mundo já não deseja ouvir. O cérebro feminino, aos 40 anos, passa por algo mais do que uma mudança hormonal. Ocorre uma recodificação profunda, uma reconfiguração química e simbólica. A mulher que aos 30 se bastava com o amor do marido e a segurança do lar começa a sentir uma fome invisível. É a fome de ser vista, de ser validada, de ser descerrada, não por obrigação, mas por escolha. Jung chamaria isso de a sombra do arquétipo da donzela, tentando ressurgir, clamando por uma segunda juventude psíquica. A mulher que se sente madura, mas invisível, vive a colisão entre o que o corpo anuncia e o que o inconsciente exige. A química muda, o olhar muda, e o mundo que antes parecia suficiente torna-se pequeno demais. Essa recodificação não é apenas biológica, menos é espiritual. A sociedade moderna ensinou à mulher que o amor que ela oferece define o seu valor, mas secretamente ela aprendeu que a sua beleza é o que a torna digna de ser amada. Quando o tempo começa a retirar o dom que a natureza lhe deu menos à juventude, o que sobra é o abismo da identidade. A mulher que construiu sua autoestima na estética, nas curvas, nos olhares, de repente percebe que o mundo, que antes se curvava ao seu charme, agora atravessa sem vê-la. A psicologia da perda da beleza é uma forma de luto, e o que morre ali não é o rosto jovem, mas o sentido de existir. Então, como um instinto de sobrevivência, nasce a guerra silenciosa contra o tempo. Cada elogio, cada curtida, cada olhar masculino se torna uma dose de dopamina, um respiro químico que reanima o ego moribundo. O marido, que durante anos ofereceu amor, fidelidade e constância, torna-se invisível, porque o seu amor é previsível. O elogio de um estranho efêmero contém mais energia do que 10 anos de devoção. É cruel, mas profundamente humano. A alma viciada em validação externa não se alimenta de segurança. Ela se alimenta do risco. E o casamento, construído sobre o conforto e a rotina, se torna o inimigo invisível dessa nova fome. E é aqui que mora o perigo. O momento em que a mulher se torna presa fácil da própria carência. Não é o amor que ela busca, é a sensação de ser escolhida. Escolhida novamente, como se o tempo pudesse ser revertido por um olhar masculino de aprovação. E essa ilusão é o portal para o caos. Mulheres casadas, maduras, muitas vezes seguras financeiramente, tornando-se vulneráveis a um tipo específico de sedução, a que reanima o arquétipo da donzela dentro delas. Não é o homem que elas desejam, é a juventude que ele representa. É a chance de serem desejadas sem a obrigação do passado. É o retorno simbólico à fase em que tudo era possível e nada era definitivo. Mas a busca por sentir de novo tem um preço alto. O sistema químico da recompensa, esgotado por décadas de rotina emocional, precisa de choques cada vez mais intensos para reagir. A mulher entra em um estado psíquico de abstinência, onde o amor estável se torna neurologicamente invisível. Ela precisa de tempestades para se sentir viva. O que antes era afeto torna-se tédio. O que antes era segurança, agora soa como prisão. E assim, ela se lança em comportamentos erráticos, mudanças súbitas, decisões impulsivas, não para encontrar alguém, mas para reencontrar a si mesma. É o desespero da alma que perdeu o eixo e tenta, através do caos, recuperar a intensidade perdida. Os sinais dessa crise são claros menos, mas os homens raramente percebem. O primeiro sinal é a nostalgia. A mulher começa a revisitar o passado com uma melancolia suspeita. Ex-namorados voltam a ser mencionados com um brilho nos olhos e as histórias antigas ganham um verniz de romantismo seletivo. É a mente tentando reescrever a narrativa do tempo, como se lá atrás tivesse ficado algo que pudesse ser resgatado. O segundo sinal vem com as novas amizades. Mulheres divorciadas, geralmente mais livres,
que funcionam como sacerdotisas de uma nova crença, menos a crença de que você merece mais. São as traficantes emocionais do veneno da libertação sem propósito. O terceiro sinal é a hiperexposição nas redes sociais. De repente, a mulher antes discreta começa a publicar selfies, indiretas, frases sobre recomeços e empoderamento. A comparação com outras vidas, filtradas e artificiais, destrói o senso de realidade. O quarto sinal é a metamorfose física. Mudanças drásticas de aparência, roupas mais ousadas, cirurgias repentinas. Não é apenas vaidade, é o rito de renascimento simbólico. E o quinto sinal, o mais perigoso, é abstinência emocional. Ora, ela se mostra fria e distante. Ora, excessivamente carinhosa. Ambas as posturas são sintomas de culpa ou preparação inconsciente para a ruptura. Aos homens, essa transformação parece inexplicável, mas há uma diferença profunda entre o modo como homens e mulheres encaram o envelhecimento. O homem, ao envelhecer, se aproxima do seu auge simbólico. Torna-se mais confiante, mais sólido, mais valioso. A sua crise é superficial, menos busca carros, viagens, aventuras. A mulher, ao envelhecer, sente-se uma mercadoria vencida. Sua crise é existencial. Enquanto o homem busca brinquedos para distrair o tempo, a mulher tenta destruir tudo o que a lembra dele. É o medo da irrelevância travestido de libertação. Para justificar a destruição, ela reescreve a história. O casamento feliz se torna, em sua nova narrativa, uma prisão. O marido amoroso vira vilão. Sempre foi abusivo. Nunca me entendeu. Fingi por anos. São as frases com que o inconsciente tenta legitimar a decisão que a razão ainda teme tomar. E no processo, os filhos tornam-se dano colateral. Ela os usa como escudo emocional ou como justificativa de sacrifício. É a psique tentando purificar a culpa através da mentira emocional. Chamaria isso de inversão da sombra. Um mal interno projetado no outro para preservar a ilusão de pureza. Mas o ponto de inflexão raramente ocorre com o homem em geral. É sempre alguém específico. Um colega de trabalho que a elogia, um ex que reaparece, um treinador que a observa de modo diferente. Ele se torna o rosto das suas fantasias, o símbolo vivo da juventude perdida. E uma vez que essa semente é plantada, ela cresce silenciosamente. O celular passa a ser protegido como um artefato sagrado, as mensagens se tornam códigos, o olhar muda, o amor deixa de ser recíproco e torna-se teatro. O marido sente a distância, mas não compreende o motivo. E, ao tentar se aproximar, é acusado de invasão. Ele se torna o vilão de um roteiro que não escreveu. A tragédia é que, no fundo, nada disso é pessoal. O marido não é o inimigo. Ele é o espelho que ela tenta quebrar para não ver o próprio reflexo do tempo. O verdadeiro conflito não é entre marido e esposa menos. É entre a mulher e a própria mortalidade. A partida dela não é um gesto de rejeição. É um grito de desespero contra a passagem inevitável dos dias. Ela não está fugindo do homem que tem, mas da mulher que está se tornando. A cada nova aventura, cada elogio conquistado, ela tenta anestesiar a dor de ser esquecida pelo tempo. Mas o tempo, silencioso, a acompanha. E quando o encanto acaba menos, como sempre acaba menos, resta o silêncio da desilusão. O homem, devastado, tenta entender onde errou. E a mulher esgotada percebe que o vazio continuou. Porque o problema nunca foi o marido. O problema era o espelho. Era a recusa em aceitar que toda beleza é efêmera e que o verdadeiro poder feminino não está na pele, mas na profundidade da alma. Mas a cultura moderna destruiu esse entendimento, transformando o feminino sagrado em uma performance de aparência. E o que resta é um exército de mulheres maduras, com alma adolescente, tentando recuperar a vida através da vaidade. Para os homens, a lição é dura, mas necessária. Reconheça os sinais. Entenda que a identidade dela foi construída sobre o olhar dos outros. Não se culpe por não competir com o reflexo do passado. A partida dela não é o seu fracasso, é o fracasso dela em aceitar o ciclo natural da existência. Proteja-se emocionalmente, juridicamente e espiritualmente. Documente tudo, preserve seus filhos e jamais negocie a sua sanidade em troca de compreensão. Há guerras que não se vencem com amor, mas com distância. No fim, essa história é menos sobre casamento e mais sobre a fragilidade humana diante do tempo. É sobre como a civilização inteira perdeu o sentido do amadurecimento. Vivemos numa era que glorifica a juventude e demoniza o envelhecer. Ninguém quer ser velho, ninguém quer ser esquecido, mas só os que aceitam o próprio crepúsculo conhecem
a verdadeira sabedoria. E enquanto o homem tenta compreender o porquê da destruição, e a mulher busca desesperadamente a validação perdida, o tempo observa ambos, paciente, irônico, implacável. A juventude é uma dádiva, mas o amadurecimento é uma conquista. E poucos têm coragem de conquistá-lo. A mulher que foge de si mesma não escapa do destino, apenas o arde, porque a fuga do envelhecimento é a negação da própria alma. E quando a alma é negada, ela se vinga menos, transformando o amor em ruína, o lar em campo de batalha e a busca por liberdade em prisão emocional. No fundo, o que explode nessa crise não é o casamento, mas a ilusão. A mulher não destrói o homem, menos destrói o espelho. E com ele, o último vestígio da inocência com que um dia acreditou ser eterna.